Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, logo pela segunda de manhã. Bora pra cima, porque nós temos muito que trabalhar para pagar as viagens do Lula e os lençóis caros que a gente gosta de usar. Então, na segunda, a gente já começa trabalhando e trabalhando muito por isso. Mas vamos lá, nós vamos ter que falar de manifestação. E nós vamos mostrar para vocês como aconteceu. O capitão Alden colocou uma postagem aqui mostrando a manifestação gigantesca que aconteceu em ato pró-Lula. Olha só, essa de cima que você está vendo, gigantesca aí, é a manifestação do Lula, que deu certo. A de baixo, com milhares de pessoas, é a bolsonarista que flopou, que não deu certo. E aí? O capitão Alden já começou desejando uma ótima semana, né? Uma ótima semana para os militantes que insistem em brigar com a imagem. Vamos em frente. Pois é, a imagem diz muito. Acho que não há nem moral para o pessoal dizer que foi pouca gente na manifestação do Bolsonaro. Segundo a CNN, o pessoal da USP já soltou o número oficial. Monitoramento da USP tem 32 mil pessoas ali em ato com o Bolsonaro no Rio de Janeiro. É hilário, né? Dizer que isso aí é só de 32 mil pessoas. Se fosse pequeno, não assustaria tanto, né? Então é um ato grande. E queria ver o Lula juntar 1% disso. Deveria fazer. Deveria juntar para mostrar que tem popularidade. Afinal, o cara é presidente da República. Ah, mas o presidente não faz isso. Não? Lembra das motociatas do Bolsonaro? Lembra do 7 de setembro de Bolsonaro que deixou ele inelegível? Acho que tinha um pouquinho de pessoas ali. Não tinha? Pois é, tinha. Então, o que a gente viu foi uma manifestação popular, gigantesca, autônoma ali das pessoas. As pessoas foram, despenderam dinheiro do seu próprio bolso, porque isso é a manifestação da liberdade, tá? Tanto petistas quanto bolsonaristas têm o direito de fazer as suas manifestações. O Hélio Lopes fez uma postagem. Será que a Globo, o Fantástico, algum dia na vida trataria de uma manifestação do Bolsonaro de forma isenta? Será que algum dia você ainda vai ver o Fantástico fazer uma matéria que seja de alguns segundos, sendo isenta e falando que Bolsonaro conseguiu uma manifestação com muitas pessoas? Pois é, com o efeito Elon Musk, isso é possível sim. Olha só, o Hélio Lopes postou aqui: já estão com medo do Elon Musk comprar a emissora? A Globo faz matéria no Fantástico sem atacar quem foi na manifestação nesse domingo, 21 de abril. Olha só a matéria. Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato hoje de manhã no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente. A manifestação ocupou 3 quadras da Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, e foi apresentada pelos organizadores como um movimento pacífico em defesa da democracia e pela liberdade. O ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estão proibidos pelo STF de se aproximar de Bolsonaro e subiram no caminhão antes do início do ato. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo, também estavam presentes. Houve discursos da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. O encerramento coube a Jair Bolsonaro. Ele voltou a pedir anistia aos presos de 8 de janeiro do ano passado e elogiou o empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Elon Musk tem usado o X para criticar decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ato terminou ao meio. Não sei como, nunca imaginei ver, mas aqui não chamou de extremista, de golpista, de alienígena. Não chamou de nada, de terraplanista, chamou de manifestantes. Chamou pelo nome que sempre deve ser chamado: manifestantes. Não chamou de extremistas, de direitistas, chamou de manifestantes. É o nome que deve ser chamado. E aí, meu amigo, quando a Globo faz a coisa certa, a gente assusta. Assusta.
É sinal de que o jogo tá pesado, é sinal que as coisas estão mudando, né? É sinal que tem pressão. E eles perceberam que tem um Deus nos acuda ali. E eles viram que o Elon Musk tá disposto mesmo a comprar a Globo. E quando ele fala, não é brincadeira, não. Aconteceu assim com o Twitter. Aconteceu. Não é brincadeira, não. Eu acho improvável que ele vá comprar a Globo. É pouco provável. Mas o que a Globo não entendeu, é que o Elon Musk tem grana para montar um sistema que pode simplesmente ter força suficiente para enfraquecer a Globo. O Elon Musk tem poder o suficiente para partir para cima da Globo. Então a Globo sentiu. O Metrópolis também tratou das manifestações. Após São Paulo e Rio de Janeiro, Bolsonaro planeja manifestação. Agora, em Joinville, em Santa Catarina. Reduto amplamente bolsonarista. Após realizar atos em São Paulo e no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro planeja realizar sua próxima manifestação na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Além de ser um tradicional reduto bolsonarista, o município foi escolhido por estar localizado entre Curitiba e Florianópolis, o que ajuda a atrair o público das duas capitais para o ato. A data para a manifestação em Joinville ainda não foi marcada. A ideia de aliados de Bolsonaro é que ela seja realizada entre o final de maio e a metade de junho. Resultado: Bolsonaro gostou das manifestações. Foram menores? Acredito que sim. Tá? É visível que foi menor. Mas isso deixou de dizer que foram grandes? De forma alguma. A da Avenida Paulista foi gigante e não deveria ser diferente. A Avenida Paulista, a população é gigante, então não seria diferente. Eu não imaginava diferente, tá? Vou te falar que eu até tinha dúvida se muitas pessoas poderiam ir, porque estão com menos medo, estão com mais coragem, mas no final das contas, você olhando a logística de manifestação entre o Rio e São Paulo, é infinitamente diferente. O Bolsonaro postou logo pela manhã, há 39 minutos agora, tá? 39 minutos atrás, um trecho do discurso, provavelmente a parte que o Bolsonaro entendeu que é a mais impactante. Escreveu: Copacabana, Rio de Janeiro, 21/4/2024, e colocou a seguinte postagem. Faz você estar presente, é o sentimento que estamos percebendo para onde o nosso Brasil está indo. E nós temos que lutar. Eu escolhi o lado do povo brasileiro. Temos pessoas que vão continuar essa política de fazer um Brasil grande. Eu quero que vocês prestem atenção em termos do discurso do Bolsonaro. Primeiro, eu escolhi estar do lado do povo. Aqui ele confronta o Lula, mostrando que o Lula, na visão de Bolsonaro, e foi muito criticado por Bolsonaro o Lula faz parte do sistema. Todo o sistema festejou, desde presídio a cortes que não poderiam se manifestar politicamente, festejaram a vitória do Lula, desde corruptos que estiveram envolvidos na Operação Lava Jato. Ele também deixou claro aqui outra coisa. Ele tem pela vida dele e falou que vão ter políticos que vão dar continuidade ao que ele começou. E essa grandeza só pode ser atingida um dia se tivermos liberdade de expressão. O mundo vai saber o quão ameaçado está a nossa democracia. Gente de fora que são amantes da liberdade, cada vez mais tem cerrado ao nosso lado. Estamos lutando por algo que Deus nos deu arbítrio, nos deu a liberdade. Não vai ser um ou outro que vai nos roubar essa liberdade. Você vê aqui que o recado é claro e direto sobre a liberdade de expressão, e quando ele fala que vai ser um ou outro, é nítido que ele está mandando um recado aqui, de forma indireta, mas para o ministro do STF, para o Alexandre de Moraes. Né? Então é nítido aqui que ele tem um direcionamento do discurso dele. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês.
ando por todo o Brasil, somos recebidos com carinho, e isso eu retribuo para eles da mesma forma. A recíproca é verdadeira. Eu amo o povo do Brasil. Um discurso como esse, nos dias atuais, é muito mais impactante do que o discurso da cervejinha e da picanha. Em 2026, o discurso da cervejinha e da picanha não vai ter. Você tem que entender que existe uma divisão aqui. A divisão do povo deslumbrado que acredita em uma benesse do Estado, que o Estado te dá alguma coisa e vota por isso. Mas tem um outro lado que acredita que eu não preciso do Estado, que eu só preciso de liberdade. Esse pesquisa, vê o que está acontecendo, é um público crítico, e é esse que está do lado do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro fala, eu brigo pela liberdade, e a pessoa vê que está perdendo a liberdade, o discurso alcança muito, muito mais pessoas. A ex-deputada Alê Silva chegou a comentar sobre o caso aqui. Ou se vive numa democracia, ou se tem presos políticos. E as manifestações de rua são fundamentais para se mostrar ao mundo o que o nosso país vive hoje. Jair Bolsonaro é a nossa liderança e está na linha de frente. Nós não desistimos do Brasil. Nunca imaginei que um dia viveria um Brasil com uma série de presos políticos, que expressar a minha indignação com o governo poderia ser considerado crime, que o meu país seria comandado por um único homem sem a participação do parlamento, sem o respeito à vontade do povo, como vem acontecendo. O nosso maior líder, Jair Bolsonaro, está nessa luta, na defesa de todos nós, e essa manifestação em Copacabana hoje é mais que um manifesto, é demonstração de força e coragem em face dessa ditadura que estamos vivenciando. Enfim, vários apoiadores se manifestaram, muita gente expondo aqui a sua indignação, o seu ponto de vista, e esse é o ponto da liberdade. Manifestações a favor e manifestações contra. Durante o governo Bolsonaro, existiram manifestações da oposição, à época da esquerda, contra Bolsonaro, e puderam fazer isso. Por que não se pode manifestar agora? Isso não é democrático. Então, parabéns a todos os manifestantes que foram. É direito democrático de cada um. Inclusive, teve manifestação sobre a esquerda também. Não foi no Brasil, não. Foi na Colômbia. Mas teve manifestação. No a la destruição de Colômbia. Fuera Petro. É isso aí. Fora o Petro, né? Milhares de pessoas vão à rua na Colômbia em manifestações contra as reformas do Petro. Cerca de 45 mil manifestantes foram às ruas da Colômbia neste domingo para protestar contra o governo de Gustavo Petro, em um momento de queda de sua popularidade após 20 meses de gestão. Lula, espera que daqui a pouquinho tá chegando aqui, tá? O grupo diversificado de manifestantes contava com a organização médicas, forças políticas de centro, oposição e antigos aliados de esquerda, todos com diversas críticas. Rejeitam os projetos de estatização do serviço de saúde do atual governo, sua iniciativa de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e as negociações de paz com grupos armados que não detiveram a violência. Nem mesmo a chuva que caía na capital foi capaz de impedir os manifestantes que fossem às ruas. Votei pela mudança, por Petro, mas continuamos na mesma situação. Estou marchando porque ainda acredito que a Colômbia tem alguma esperança, disse Marta Estrada, aposentada de 64 anos em Bogotá. Por que eu utilizei um exemplo de manifestação da Colômbia aqui no Brasil? Porque exatamente o que está acontecendo na Colômbia há de começar aqui no Brasil. E talvez eu possa acreditar que daqui a pouco, na próxima manifestação ou na próxima, vai ter gente de vermelho lá
Vai ter gente pró-Lula, porque as manifestações já começaram. Já começou greves de professores, greves de policiais, gente da ciência fazendo cartinha contra o Lula. Então, eu acredito que logo, logo o jogo vai virar e as pessoas vão começar a criticar o Lula. Vamos lá. Fazendeiros já estão criticando o Lula, né? O MST vai entrar numa sinuca de bico aqui, porque ou eles invadem, que é o que eles gostam, ou vão descolar do Lula. Matéria do Metrópolis. Abril Vermelho. O MST promete realizar 50 ocupações até o fim do mês. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra informou ao Metrópolis que deseja duplicar o número de ocupações de terra até o fim do mês de abril. O objetivo é ultrapassar 50 ocupações de terra para provocar o governo federal para acelerar as reformas agrárias do país. Então, o que o MST está fazendo é as invasões para cutucar, porque a cada invasão o governo perde mais popularidade. As pessoas não gostam do MST, vamos deixar claro. Enquanto isso, o Lula dá prêmio ao MST após onda de invasões e bancada do agro está reagindo na Câmara. E é isso, o Lula está cada vez fazendo mais inimizade com a bancada do agro, que é uma bancada gigantesca. O Lula está cravando seu próprio impeachment. Em reação a mais de 20 invasões de terras em menos de uma semana e aos afagos do governo federal ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a bancada do agro na Câmara conseguiu a aprovação de urgência para a votação de uma proposta que deve inibir invasões. A proposta, que prevê a possibilidade de acionar a polícia para a retirada de invasores mesmo sem ordem judicial, ocorre após o governo não repreender invasões e premiar movimentos sociais com um programa de reforma agrária. Vai ter retaliação? Vai sim. A polícia vai agir e esse projeto vai ser aprovado porque a bancada do agro quer e a população também quer. Vai ser aprovado, não tenha dúvidas disso. O Lula vai perder o apoio do MST, porque o Lula não vai poder fazer nada. A polícia vai para cima. A sensação de indignação dos governadores é grande. Somente alguns governos do Nordeste que manterão essa postura de permissão de invasão, mas o agro vai pressionar lá também. Então, assim, o que eu vejo é cada vez mais o Lula perdendo a sua base de apoio. E é questão de tempo para todos esses grupos começarem a se voltar com mais pressão ainda contra o Lula. Eu já expliquei para vocês muitas vezes. O petismo, o esquerdista, ele tem uma característica sui generis. Ele tem que ganhar algo. Se ele não ganhar algo, se ele não tiver benefícios, ele não vota por convicção. O direitista, esse é diferente. Ele tem que se afastar do Estado, só isso. Mesmo que ele perca, ele continua. O que ele não pode perder é a liberdade. É a maior defesa da pessoa de direita. É isso. O que ele não pode perder é a liberdade. Mas o direitista é o cara que é aposentado e pede para o Bolsonaro fazer a reforma previdenciária. Entendeu? Essa é a minha visão. Por fim, mas não menos importante, só para fechar esse editorial, esse bloco, o Leonard Sattler escreveu o seguinte: na democracia brasileira é mais fácil tirar o acesso do país inteiro a uma plataforma de mídia ou até de internet, né, que é a Starlink do Elon Musk, do que cortar o acesso a presidiários a celulares. Isso diz muito sobre o nosso país. Concordo em número, gênero e grau. Os presos e os bandidos têm mais direitos do que o cidadão de bem no nosso país. Obrigado, pessoal. Põe mais água no feijão, daqui a pouco a gente está de volta para mais um bate-papo com vocês. Abraço.